Sejam bem-vindos a uma entrevista para o blog do Açores Tourism Connections. Hoje tem comigo o professor Carlos Costa, professor catedrático no Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, especialista em turismo da Comissão Europeia, possui um doutoramento e mestrado em Gestão do Turismo no Reino Unido, é o coordenador do programa de doutoramento da Universidade de Aveiro e, mais recentemente, tornou-se presidente da Plataforma do Turismo de Portugal. A minha primeira pergunta, professor, obrigado por estar cá, era quais são os principais desafios enfrentados ao tentar aplicar conhecimentos académicos para gerar inovação no setor turístico e como é que isso tem evoluído ao longo dos anos em Portugal? Muito obrigado. Agradecer ao Carlos aqui a presença, também à Daniela, é um grande prazer estar aqui nos Açores. Começar por dizer que, obviamente, que é um grande desafio nós começarmos a olhar para o setor do turismo de uma forma diferente. Nós temos todos consciência que o turismo tem vindo a crescer, é hoje o grande motor de desenvolvimento do país, sem dúvida alguma, mas, ao mesmo tempo, nós também temos tido um processo de crescimento em que temos cada vez mais pessoas a chegar aos locais, mas precisamos de formas integradas de gerirmos todo este processo, nomeadamente para se evitar que haja processos excessivos de aglomeração em determinados locais, que causam fenómenos de overturismo, e também que as populações locais sejam expulsas daquilo que são os seus locais habituais de residência. Portanto, a academia, a investigação tem que entrar nesta área no sentido de trazer conhecimento e, obviamente, assegurarmos que existe uma boa gestão e um bom planeamento do setor do turismo. É essa a nossa função. De propósito a esse respeito, e recentemente o Turismo de Portugal pediu-vos um trabalho intitulado Estudo do Mercado de Trabalho para o Setor do Turismo, a Universidade de Aveiro foi o responsável. Por isso a minha pergunta era qual foi o objetivo principal do estudo e quais as recomendações específicas para melhorar a imagem do mercado de trabalho no setor do turismo, que nós sabemos que está hoje em dia um pouco periclitante. Aí estão todas as áreas que são áreas centrais. Nós estamos a falar de turismo. Ora, o turismo está a trazer rendimento, investimento aos vários locais. E está a fazer uma coisa que é fundamental, está a criar emprego, enquanto que os outros setores de atividade são fundamentalmente de capital intensivo. Nós investimos em máquinas, em edifícios. Aquilo que acontece no turismo é que nós investimos em pessoas. E o turismo é feito com pessoas e para pessoas. Portanto, o mercado do trabalho é um mercado que é essencial. E aqui coloca-se uma segunda vertente, que é, será que nós estamos a criar um emprego, as ofertas, que são as mais adequadas? E aqui realmente é outra das áreas que neste momento é alvo de grande contundência, sob o ponto de vista do panorama nacional, e há muitas vozes contra o setor do turismo. E, nomeadamente, devido a quê? Devido ao facto do trabalho que é criado na área do turismo ser um trabalho muitas vezes desqualificado. Nós estamos a falar de pessoas que empilham pratos, sem qualquer tipo de usar expressões pouco adequadas, mas é isso que se passa, é fazer camas, é empilhar pratos. Ora, o turismo tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser um setor em que, de facto, se crie muito emprego, mas se crie emprego qualificado. E o turismo não é uma atividade desqualificada. Uma atividade que lida com pessoas só pode ser uma atividade muito bem qualificada. Temos que qualificar as pessoas. Temos que qualificar as relações que existem entre as pessoas e os locais. E temos que fazer com que o turismo seja claramente um elemento de qualificação pessoal, familiar e das economias locais. É isso que nós estivemos a fazer neste trabalho. Estamos a olhar para aquilo que é o mercado de trabalho na área do turismo e começar a delinear que caminhos é que nós realmente devemos ter nesta área. Ok, depois dessa resposta, a questão que se coloca é as recomendações deste estudo são extensas, obviamente não conseguimos cobrir todas, mas mais importante do que as recomendações em si é o que é preciso para que essas conclusões do estudo sejam verdadeiramente aproveitadas por todos os stakeholders do setor do turismo. Bom, o que é preciso fazer-se nesta área é aquilo que começa a haver uma cada vez maior consciência no nosso país. Nós, das duas, uma. Ou avançamos para um setor do turismo, que é um setor qualificado e de elevada qualidade, ou então, no futuro, vamos deixar de ser competitivos
E vamos começar a ter problemas graves nesta área. Vamos começar a perder. Portanto, a operacionalização das conclusões tem muito a ver com o quê? Em primeiro lugar, nós pensarmos em elevar o patamar de conhecimento e o grau de formação que existe nesta área. Temos que avançar claramente nesse sentido. Em segundo lugar, precisamos que as empresas e as organizações comecem a absorver aquilo que começa a ser cada vez maior, que é recursos humanos altamente qualificados e um potencial científico emergente em todo o país. Em terceiro lugar, é juntar, obviamente, a academia e as empresas. Se nós conseguirmos caminhar juntos, em termos de objetivos económicos, obviamente, objetivos empresariais, mas se conseguirmos pensar que este setor só avança se tiver investigação e inovação, então, quando fizermos isso, obviamente que o setor começará a avançar de uma forma sustentada e com grande sucesso para o futuro. É esse o caminho e, atenção, nós não temos ainda muitos países a avançarem desta forma e, portanto, Portugal pode ser claramente pioneiro nesta área. Poderei então dizer que isso é a motivação, ou uma das motivações para a criação da Plataforma Nacional do Turismo, da qual é fundador e presidente, que é uma iniciativa única a nível mundial? Sem dúvida alguma. Isto representa a Plataforma Nacional do Turismo, é uma nova iniciativa e representa aquilo que nós sabemos. O país está a mexer. Começamos a ter cada vez mais consciência que não estamos a caminhar no sentido certo. Isto é, nós estamos a crescer, o lado da procura tem vindo a crescer, mais emprego, mais procura, mais turistas, mais investimento, mas o lado da oferta não está a movimentar-se no sentido que é desejável. A Plataforma Nacional do Turismo é uma iniciativa única ao nível mundial e nós não conseguimos encontrar, em parte alguma, uma associação em que nós temos 125 membros fundadores. Nesses 125 membros fundadores nós temos todas as universidades concursionárias de turismo, um número muito significativo dos institutos politécnicos, temos todos os professores catedráticos, temos a maior parte dos investigadores da área do turismo e depois temos, lado a lado, aquelas que são as maiores associações do setor. Temos a Confederação do Turismo de Portugal, temos a Associação de Hotelaria de Portugal, a Arespa, a PECAT, enfim, temos aquilo que são as maiores e mais relevantes organizações nacionais, regionais e também locais. Portanto, a plataforma surgiu exatamente com esta vontade de juntar a academia com o setor empresarial para que nós possamos ter um setor de sucesso para o futuro. Estamos preocupados com o país e vamos certamente vir a ter um setor cada vez mais qualificado no futuro. A tarefa de meter essa gente toda a falar é complexa, meter todo o setor a colaborar é efetivamente um desafio e a questão é quais são os objetivos práticos mais imediatos e os de médio e longo prazo que serão possíveis de alcançar se toda a gente se juntar. Obviamente que nós temos consciência de que colocar toda a gente dentro de uma plataforma, a plataforma seria uma plataforma de ruído. Podemos lembrar, por exemplo, que na década de 80 existiu em Portugal uma coisa chamada Conselho Nacional do Turismo, que juntava também a maior parte das organizações do setor e aquilo não funcionava. E, portanto, nós temos que aprender com aquilo que é do passado. Obviamente que o setor do turismo é extremamente importante, mas também é muito heterogéneo. Nós temos áreas que têm a ver com o alojamento, com a restauração, com os transportes, com as agências de viagens, com o entretenimento e, portanto, nós aquilo que temos para fazer é trabalhar por secções. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a intervir objetivamente em áreas que nós entendemos que são importantes. Por exemplo, projetos. Na área dos projetos, nós temos um projeto maior que tem a ver com aquilo que é a informação em Portugal. Ora, nós temos informação e, obviamente, temos o Travel BI, que é uma plataforma de informação estatística extremamente relevante, mas nós olhamos para o setor pelo retrovisor, como costumamos dizer. Isto é, nós conseguimos ver o que é que aconteceu no passado, temos dificuldade em conseguir projetar as coisas para o futuro. Como é que isso se faz? Obviamente faz-se através de termos informação forte, em termos estatísticos, mas depois termos conhecimento. E aí está o valor que a academia tem. Nós só conseguiremos ter boa informação se tivermos essa informação estatística e a conseguirmos acoplar
com aquilo que é o conhecimento, os projetos de investigação, o know-how que todos os investigadores podem aportar a essa área. Esse é um dos projetos. Na área dos think tanks, esses são instrumentos muito mais rápidos que estão orientados para aspectos específicos. Nós temos um think tank, por exemplo, sobre o aeroporto. Já reparou que em Portugal fala-se sobre a localização do novo aeroporto e ninguém fala quais é que são as perspectivas de desenvolvimento do turismo para o futuro? Então o aeroporto vai ser construído para quem? O aeroporto tem que ser pensado dentro de um conjunto de estratégias, de orientações de política para o setor do turismo. E isso está ausente. Ora, como está ausente, a plataforma não se importa e vai intervir nessa área e vai fazer essa reflexão. Temos outros aspectos relacionados, por exemplo, com a cultura e com o património. Temos questões relacionadas, por exemplo, com a sustentabilidade e temos por exemplo, que nós criamos sobre turismo em ilhas, que é fundamental. Nós estamos aqui neste espaço lindíssimo dos Açores, não temos a mínima dúvida que tanto os Açores como a Madeira são dois arquipélagos de referência e com características na área do turismo que são excepcionais. Enfim, não precisamos de ter um discurso nacionalista. Os nossos arquipélagos são do melhor que nós temos, aqui ao nível do ecoturismo, ao nível de um turismo também muito especial que temos na Ilha da Madeira. E repare-se que no panorama nacional nós nunca discutimos daquilo que é a orientação para os Açores. Ora, nós queremos discutir o que é que queremos de turismo nos Açores e vamos fazer essa discussão com quem? Com as pessoas que estão aqui. A discussão faz-se com quem está no setor, nos diferentes locais. E é isso que a plataforma, obviamente, almeja fazer e já está, neste momento, a ter resultados. Esse projeto e um projeto dessa natureza tem necessariamente de ser independente, isso parece-me claro. Mas precisa também de comunicar com as entidades governamentais. A questão é como é que se consegue ter e manter essa independência e conseguir também envolver as entidades governamentais a nível local, regional e nacional, sendo que fazendo também com que eles se respeitem na sua dimensão local, regional e nacional para poderem todos ter voz e contribuir. Claro que sim. Este é um projeto que tem por objetivo acrescentar. Não tem por objetivo nem duplicar, nem competir com aquilo que existe. Nós estamos dentro de uma área que é um espaço muito próprio e não queremos concorrência, não queremos competição em relação às outras áreas. Obviamente que nós temos vindo a dialogamos quando estávamos a montar este projeto com a anterior Secretária de Estado do Turismo e o processo foi avançando com o Turismo Portugal e neste momento, aliás, fizemos o lançamento, a apresentação pública recentemente da plataforma. Isto apresenta o Secretário de Estado do Turismo, que aliás é uma pessoa que vem da área, enfim, é uma pessoa doutorada e tem o grau de mestre nesta área que nós conhecemos muito bem. E, portanto, o nosso objetivo e já colocamos isso, é trabalharmos com o setor governamental. Mas nós não somos o setor governamental. E, portanto, nós somos uma associação, está nos nossos estatutos que nós somos independentes e mal de nós se, logo no nosso início, perdêssemos a nossa independência. Nós queremos trabalhar com as universidades, com o setor empresarial, com o setor organizacional. E continuaremos sempre a comunicar, a ajudar aquilo que são os órgãos governamentais, porque não há o turismo para determinadas pessoas. Há turismo em Portugal e é exatamente o mesmo turismo para todos. Obviamente que cada um desempenhará as suas funções. Nós já falamos que os Açores têm, obviamente, um think tank dedicado às ilhas, onde estão. Obviamente temos a Universidade dos Açores, temos académicos, mas mais do que isso é como é que os Açores, a comunidade açoriana e o Governo pode eventualmente tirar os melhores proveitos do trabalho desta plataforma e do trabalho que vai desenvolver. Participando connosco. Nós, quando dizemos que somos uma associação, não estamos a tratar, não somos uma organização governamental, mas trabalhamos para os turistas, para as empresas, para as organizações e para o Governo. E, portanto, o Governo somos todos nós. A palavra era assim que deve ser entendida. Nós temos que entender que nós temos que nos governar e temos que ter governo. E o Governo não é uma instituição abstrata, pública. O Governo somos todos nós. E, obviamente, que nós aquilo que estamos a fazer e iremos sempre fazer, é comunicar e estar e convidar os representantes das organizações públicas
para estarem connosco e nos ajudarem a levar este projeto avante. Estarão sempre connosco, só não estarão se não quiserem, mas isso também nunca aconteceu até agora. Dentro desta conversa e desta perspectiva do turismo, nós podemos dizer claramente que o turismo é uma força para o bem. É uma força de compreensão mútua entre culturas, é também uma força de dinamismo social. E a questão que se coloca é como é que, face às críticas que têm existido e vão existir cada vez mais, como é que o turismo pode efetivamente afirmar-se como uma força para o bem e como é que as empresas procuram algo mais do que o mero lucro, ter uma cultura e uma liderança restaurativa, podem contribuir para um desenvolvimento mais próspero do nosso turismo nacional? Vamos ser muito francos nesta área. Isto é evidência. Se não fosse o turismo, o país não estava a crescer como está a crescer. Se não fosse o turismo, quando tivemos a Troika em Portugal, nós não tínhamos saído da crise, da grave crise económica que temos. O turismo não é neste momento o setor que de facto mais puxa pela economia e que mais capacidade tem para de facto puxar pelo país. Segundo aspecto, não podemos escamotear o facto de que há neste momento e há cada vez mais vozes contra o setor do turismo, nomeadamente da área dos jornalistas, da área de diversos partidos políticos, da área de um conjunto de intelectuais, e são vozes completamente contra o setor do turismo. O que é que se passa aqui? É que eles têm razão também, obviamente. Têm razão porque estão a olhar para o setor naquilo e estão a desempenhar a sua função. Estão a olhar e a enfatizar aquilo que são problemas que o turismo pode trazer para o país. Quais são esses problemas? Pode, obviamente, ocupar excessivamente áreas habitacionais, por exemplo, e fazer com que as populações sejam expulsas desses locais. Pode vir a acontecer que, de facto, o emprego criado nesta área seja um emprego desqualificado e subalterno. E, portanto, as pessoas podem chamar a atenção para o facto de estarem a ocupar edifícios, espaços habitacionais, que são fundamentais para as populações que vivem. Ora, todos estes pontos são pontos centrais e que nós não devemos varrer para debaixo do tapete. O que é que nós realmente temos de fazer? Nós temos que ter consciência que o turismo não é apenas promoção e atrair pessoas e trazê-las para o nosso país. Nós temos que ter consciência que precisamos de atuar nesta área. Nós temos que ter uma boa gestão, um bom planeamento do setor do turismo. E se me perguntar, e isso tem acontecido? A resposta é não, não tem acontecido. O lado da oferta não tem estado à altura. E nós temos que estar à altura, através de, obviamente, não precisamos de burocratizar e de tornar o setor do turismo um setor administrativo, público, complicado. Não, nós temos que fazer aquilo que é uma boa gestão dos centros das cidades, uma boa gestão dos fluxos turísticos, uma boa gestão dos recursos humanos, uma boa gestão da tecnologia. E, portanto, é isso que falta ao setor. O setor não tem conseguido aportar boas estratégias pelo lado da oferta para gerir e planear o setor do turismo. E é aí que nós, obviamente, estamos neste momento numa fase de desafio no nosso país. A discussão tem aumentado, a consciência é cada vez maior e não é por acaso que, com isto tudo, a Plataforma Nacional do Turismo tenha emergido como uma necessidade para aquilo que é claramente um turismo melhor para o futuro. Obrigado, professor. Nós, para acabarmos agora, e vamos avançar aqui para umas perguntas de resposta rápida, também fazendo uma súmula de tudo isto, eu pediria que se fossem mesmo respostas de 3, 4 palavras, só mesmo rápidas, e a primeira é 3 tendências principais no médio prazo para o melhor turismo. As tendências neste momento são claramente sustentabilidade, inclusão e, obviamente, mais ciência e investigação. São as 3 grandes áreas. 3 grandes ameaças. 3 grandes ameaças são, neste momento, a guerra ao nível mundial, a instabilidade, é a inflação e são as tensões. Tensões não apenas mundiais, mas as tensões dentro dos próprios países, em termos dos migrantes, em termos de discriminação de grupos LGBT, etc. Essas são as grandes ameaças.
3 boas notícias que a gente tenha recentemente que nos possam dar esperança. As 3 grandes notícias são, claramente, estamos a crescer de uma forma excepcional. Segunda, a academia está a querer aportar cada vez mais conhecimento e boa investigação. Terceira grande notícia, as empresas estão com a academia e estão todos a caminhar juntos. Então, 3 características necessárias que as empresas terão de ter cada vez mais. As empresas têm que pensar mais no médio e no longo prazo. Segundo aspecto, têm que olhar para a sua dimensão é muito reduzida e, portanto, precisam de se agrupar. Terceiro aspecto, precisam de inovar. Se não inovarem, irão morrer na curto prazo. E os investigadores? 3 para os investigadores, para eles contribuírem também mais para este setor. Os investigadores é muito simples. O primeiro é, deixem de ser tão teóricos. Isso é fundamental, deixar de ser teóricos. Segundo, não ter medo de se exporem e irem para as empresas. Terceiro aspecto, captem os seus próprios financiamentos. Não andem apenas a chorar, a dizer que não têm financiamento, quando de facto podem nos encontrar com as empresas e com as organizações. Por fim, e não por último, 3 características para os profissionais do futuro no turismo de Portugal. Fundamental que sejam muito bem formados. Segundo, que sejam pessoas sensíveis e bem posicionadas para ler, em termos de radar, o que aí vem. Terceiro lugar, não se fechem nas suas instituições. Olhem para o setor, porque o setor do turismo não é feito de questões individuais. O setor do turismo, como eu costumo sempre dizer, é uma nebulosa, é uma constelação de organizações. E, portanto, a sua economia e a sua gestão têm que ser feitas de uma forma diferente daquela que temos tido até agora. Professor, obrigado por esta entrevista. Obrigado a todos por assistirem.